Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma live muito interessante sobre o resgate da nossa memória afetiva. E qual é a memória afetiva? Nós podemos fazer com relação à parte de gastronomia, de viagens, nós podemos locais que nos lembram uma praia, uma montanha, né? E aqui já entrou a Kátia, a Henriette, a Regiane falando oi, a Su com o Blog do Mundo e o Wilson. E vocês podem interagir agora aqui, falando um pouquinho sobre as memórias afetivas. A Bi também aqui entrando. E eu vou contar para vocês, um pessoal, às vezes estão me perguntando sobre memória afetiva, o que é. Keila, Alec, todo mundo aí, olha, marcamos 6 horas da tarde, o pessoal chegou rapidinho aqui, né? Oi para todo mundo, a Sônia também, aqui a Mariana, olha, Arlete, Priscila, todo mundo chegando, Débora, Cida, então sejam todos muito bem-vindos aqui, a Adelina também, e eu vou falar um pouquinho sobre a memória afetiva. O que ela é? Ela vai trazer pra gente uma lembrança do passado, algo positivo, né? Então, olha aqui, ó. A memória afetiva, ela compreende lembranças sensoriais e emocionais e são afetos que estão na nossa base da nossa memória. Então, o que eu fiz durante a semana? Eu comecei a fazer algumas perguntas e deixar registrado aqui qual eram os alimentos que as pessoas mais gostavam, quais os filmes que traziam lembranças para que a gente pudesse começar a utilizar esse resgate da nossa memória afetiva. De que maneira? Começando até pelos filmes. Por que tantas vezes eu assisto um filme e aquilo me deixa emocionada, ou me deixa com raiva, ou me deixa triste, ou me deixa super feliz? Às vezes eu não passei por aquilo, porque é um filme medieval. Então a Suzana, ela passa muito isso, estando na Europa com o Nick, visitando tantos lugares, ela fala, olha, eu amo a parte medieval, me identifico. E então, durante a constelação familiar, durante os cursos de constelação familiar, nós vamos verificar que esse resgate são dos nossos antepassados, são dos nossos ancestrais. Então, às vezes, até mesmo um alimento, a gente pensa assim, por que eu gosto tanto de determinado alimento? Ou porque na nossa infância, na nossa adolescência, nós nos vinculamos a esse sabor, a esse aroma, ou porque, às vezes, vamos supor, numa época de pós-guerra, onde não tinham muitos recursos econômicos, e às vezes só podiam fazer alguma sopa com um pouco mais, vamos supor, de legumes, de batata, que ia dar uma proteção maior e uma força maior para nós. Então as pessoas falam assim, então, qual é o resgate daquele momento? Quando a pessoa toma uma sopa quentinha, ela recebe como um abraço. Aí as outras gerações começam a ver, sabe, dissociar até um pouquinho da sopa e vai para um chocolate quente, ou um café com leite. E aí você começa a verificar que os nossos antepassados, eles olhavam aquilo com muito carinho e pensavam, que bom que eu tenho esse prato de sopa, que bom que eu tenho um leite quentinho para tomar. Aí a gente começa a assistir filmes e começa, como eu estava falando aqui da Suzana, na parte medieval. Ela começa a encontrar algo assim, numa luta de espadas. Nós não estamos pensando na parte final, o que poderia acontecer se a pessoa passasse mal depois dessa luta de espadas. Mas o resgate que a Suzana tem quando ela me conta é de força, de coragem, de proteger o seu próprio castelo. Que no curso de arquétipos, que eu faço o curso para o pessoal daqui da região, né, de Americana, interior de São Paulo, e agora já estou gravando o curso online também para que vocês possam conhecer esses arquétipos.
Vocês vão estudar, quem já estudou pode dar o depoimento aqui, mas quem vai estudar ainda sobre os arquétipos, nós vamos para o guerreiro. E esse guerreiro, ele vai demonstrar essa força através da espada. E a espada, quanto menos sangue ela tiver, né, quanto menos luta ela tiver, é porque eu só estou protegendo através, ou o meu castelo, através de uma informação que eu mando, olha, até aqui é o meu território, não invada, né? A Suzana disse, isso mesmo, eu ativo o meu guerreiro quando vou nos lugares medievais. A Bia chegou, Luizinho também. A Keila tá me falando bolinho de chuva da minha mãe. Olha que interessante, eu acho que todo mundo que já provou um bolinho de chuva, especialmente naqueles dias frios, que às vezes somos crianças, às vezes somos adolescentes, e após chegar da escola, chove lá fora, parece uma música, né? Chove lá fora, e está frio e a mãe faz o bolinho de chuva, é como se nós sentíssemos uma grande proteção, um amor em forma de alimentos. O chocolate quente que minha mãe fazia sempre que fazia um pouco de frio, acho que minha irmã aqui também vai sentir o mesmo que eu senti. E a Suzana também colocou aqui esse chocolate quente, porque na Espanha eles colocam um pouco de maisena, além de um chocolate mais forte, então é aquele chocolate denso. Ele faz o mesmo efeito desse bolinho de chuva para nós. Então é um carinho, é um abraço na alma, né? A Cida disse também que adora filmes medievais. Olha, minha mãe entrou aqui, então ela é testemunha falando pra gente, né, desses resgates, porque minha mãe, como ela nasce durante a Guerra Civil Espanhola, então depois ela já começa a viver a primeira infância no pós-guerra, né, quando termina a guerra. Então ela tem muitos resgates de alimentos naquele momento que a avó dela fazia. E ela passou isso pra gente, esse resgate, essa memória afetiva através do aroma e do sabor. A Regiane disse, nossa, estava escrevendo sopa, traz muitas lembranças da minha avó. Eu acho que todos esses alimentos, eles vão trazendo esse carinho, esse abraço na alma. Aqui também, dicas de Nova York, a Érica entrou, Douglas, a Tere, Franciele, a Valéria, e a Débora disse, os cheiros dos alimentos também sabores, mas tenho boas lembranças, assim, e tenho boas lembranças. Vocês já perceberam que um sabor, um aroma de um bolo assando também nos traz algo de união familiar, sabe? Então parece que estamos todos juntos nesse momento e depois parece que aquele bolo, ele é festejado independente de ser aniversário ou não, mas é o celebrar a vida, que também é um arquétipo que nós estudamos, que é o louco, que é o viver o momento atual, aquele, sabe, às vezes uma xícara de chá com um cafezinho, e o bolo assando, nós nos encontramos ao redor da mesa e a minha mãe sempre fala isso, que a gente às vezes acaba juntando o almoço com o café da tarde, mas é para que haja essa união. Então essa memória afetiva, por que nós temos essa memória afetiva e por que hoje eu falo da memória afetiva com a constelação? Para que a gente possa observar o que essas células o nosso corpo é constituído de, assim, milhões de células. Se eu tenho tantas células e metade eu ganhei com o DNA do meu pai e metade com o DNA da minha mãe, eu trago todas essas memórias para minha vida, né? E através da informação que eu recebo do que é bom e do que eu me sinto desconfortável, eu posso modificar esse GPS interno que nós temos, e às vezes eu estou fazendo um caminho que eu não gosto, mas eu não sei como modificar, eu não sei qual via eu pego para que eu possa modificar esse caminho. E esses pequenos, esses pequenos sinais que essas memórias afetivas nos trazem, elas vão nos dar informações
da nossa ancestralidade, da nossa infância, da nossa adolescência, da época de escola. Então aqui tá todo mundo falando que tem um filme também, Esqueceram de Mim. Quando a Keila, ela gosta desse filme, em que momento, de repente, esqueceram? A Keila, às vezes, ela estava numa turma, não sei, Keila, só estou dando um exemplo por causa do filme. Mas assim, às vezes você tem 5 amigas na porta da escola, você tem 7, 8 anos esperando a mãe buscar, aí, de repente, vem a mãe de uma, outra, você é a última. E sua mãe demora 5 minutos a mais do que a última mãe que veio buscar. Então, quando você assiste Esqueceram de Mim, você imediatamente volta para aquele momento. E aquele momento, às vezes, é muito importante porque ele pode reverberar em outras partes da nossa vida, né? Deixa eu ver aqui o pessoal falando. Se vocês quiserem depois deixar aqui nas caixinhas as perguntas também é legal. Olha, tem a Mari, tem a Bruna, a Aninha também que chegou. Todo mundo chegou aqui. A Suzana disse, tenho várias memórias afetivas. É incrível como os cheiros me fazem lembrar alguns momentos. Por quê? Porque são sensações. As memórias, elas são registradas quando eu estou no aqui e agora. Eu estou completa, eu estou plena, e ou vem uma cor, vem um sabor, vem um som, porque às vezes uma música também vai acionar esse gatilho, e vem um sabor e um aroma, tá? Então é por isso que nós estamos falando sobre esse tema. A Rosa também chegou aqui, o pessoal estava falando oi, Tayana, Gabi, todo mundo. Então agora, caso vocês tenham alguma pergunta ou algum comentário, vocês podem me deixar aqui na caixinha. Deixa eu ver aqui. O que o Wilson disse aqui? Ele disse bolo com groselha, nem me lembrava mais. Olha que interessante, às vezes na infância a mãe faz, pelo menos aqui na região do interior de São Paulo, muitas mães às vezes colocavam groselha na água, aquela água geladinha que se tornava um suco, e aí com um bolo, e a Rosa disse, nossa, ela conseguiu sentir, né, do outro lado. Aí a Bia Débora, você por aqui. Então, aqui, olha, o Wilson parece que até sentiu o gosto. Uma vai ajudando o outro. Quando eu faço um comentário, vocês fazem um comentário, lembram de um filme, vocês começam a pegar as pecinhas do quebra-cabeça, né? E vão montando. Às vezes não é uma pecinha, mas é o unir pontos. Eu começo a unir os pontos e falo, por isso que eu gosto tanto de determinada coisa, mas eu nem passei, porque, vamos supor, no caso da Suzana, né? Vivendo no ano de 2020, viaja agora na Croácia, foi até um local que é medieval e ela se sente extremamente feliz e nunca tinha visitado aquele lugar. Ela começa a resgatar histórias dos antepassados, né? Então aqui o Wilson disse, concordo, baionês, tá dando fome, o Baio deve ter comentado aqui. A Henriette disse, eu não comi esse bolo da Bisa. Nós estamos trazendo informações. A Cida disse, perfume de lavanda nas roupas de cama, saudades, porque em algum momento essa lavanda, às vezes, não era só na roupa de cama, né? Às vezes alguém passou o perfume e depois alguém utilizou esse perfume de lavanda na roupa de cama e como era um momento bom da nossa vida, nós conseguimos resgatar. Então, por que a gente assiste um filme e eu me sinto muito abalada? Porque, vamos combinar, todo mundo que assiste um filme sobre o nazismo, sobre o Holocausto, eu acho que todo mundo, né, essa é a minha percepção, vai se sentir abalado e vai se sentir mal. Porém, tem algumas pessoas que estão intimamente passando mal. Então, aquela história, mesmo sem saber dos seus ancestrais, durante alguma parte da Primeira Grande Guerra, da Segunda Guerra, que aconteceu o Holocausto, alguma coisa estava interligada, ou pessoalmente, ou nessa grande nuvem, né, que é como a nuvem da internet, onde registram as informações, quando nós estamos interligados com a nossa família,
nessa nuvem. Então, muitas pessoas às vezes não estavam lá diretamente, vamos supor, na Europa durante a Segunda Grande Guerra, mas estava interligado energeticamente, né? Aí muita gente falando da lavanda aqui, o pessoal gostando dessas informações que estão trazendo para nós esses resgates, né? A Regiane falou groselha, lembrei da sobremesa Charlotte que a minha mãe fazia e ela amava, que lembrança maravilhosa. Então hoje é uma tarde deliciosa, nós estamos aqui trocando informações através dos princípios da constelação e agora também trazendo todo esse resgate. Então uma pessoa falando, deixa eu colocar aqui o tempo, senão eu vou falando a tarde toda, né? Aqui, olha, era carinho. A Cida disse, a Keila disse, em casa também meu pai fazia leite quente com açúcar e hortelã. Olha, isso é uma informação, Keila, que para você é algo que é tão caro ao seu coração, é algo que te dá um carinho tão grande. E às vezes você vai mostrar para uma amiga, para uma vizinha, olha, hoje eu vou fazer um leite quente com açúcar e hortelã, para você provar. E ela prova e fala assim, é ok, não senti nada, porque ela não está ligada a essa memória afetiva. Então, a partir do momento que nós começamos a criar aquela memória, vamos supor que daí um dia ela tomou a primeira vez, ela não está ligada à emoção que você teve quando seu pai fazia, mas um dia ela está assim chateada, aconteceu algo que não era muito bom para ela, e aí você vai até a casa dela e leva esse leite quente com açúcar e hortelã. Naquele momento ela recebe esse carinho, esse abraço, e anos depois ela pode resgatar através desse sabor. Então, por isso que muitas vezes nós ficamos chateados com amigos nossos, quando a gente fala assim, nossa, eu comi um pão maravilhoso, recheado de chocolate e nozes. E por quê? Porque a minha avó fazia esse pão com chocolate e nozes. E aí eu acho maravilhoso, apresento, vamos supor, para o Wilson, para o meu marido, e ele fala, é um pão ok. E às vezes eu fico assim, mas não é maravilhoso? Mas ele não comeu no momento que eu achei maravilhoso, né? Aqui, olha, estão falando, a Bia também tem a mesma afetividade com o Charlotte aqui, né? Aqui a Mari está falando, chá e mingau acalma o coração. Sim, olha que interessante, tem algumas pessoas que a gente conversa e fala sobre chá e a pessoa associa a estar doente. Por quê? Porque a mãe só dava chá, às vezes quentinho, e colocava às vezes até um lenço no pescoço quando tinha dor de garganta. Então, numa tarde gostosa que a gente faz um bolo de chocolate, um bolo de fubá ou laranja, e oferece chá, aquela pessoa, ela imediatamente ela fala que não. Por quê? Porque para ela não era tão positivo, às vezes, como era pra gente. Tem algumas pessoas que nunca nem comeram mingau, porque ou era uma memória afetiva de nenê e ela nem resgatou ainda isso, e algumas pessoas, elas vão levando para a vida adulta, é como se fosse assim uma ilha de emoções positivas. Não é para nós não estamos falando descontar na comida. Porém, são essas ilhas, são esses escapes que a gente tem com relação a sabores. Como a minha mãe cozinha muito bem, a avó dela também, a minha avó e a avó da minha mãe também cozinhavam muito bem. Nós temos muitas memórias afetivas relacionadas a alimentos, né? Agora, aqui, aquela disse, menina, comi tanto mingau na escola, tinha mingau de chocolate, eu amava. Então, algumas pessoas, elas se impressionavam com o mingau, às vezes não queriam na escola, e outras achavam bárbaro poder comer o mingau na escola. Por quê? Porque era um momento delicioso, era um momento divertido, na minha época chamava recreio, depois intervalo, né? E que as pessoas podiam provar algo numa meia hora de puro divertimento. Então você fez uma associação positiva, a Mari também, a Marcinha também chegou aqui.
A Su disse leite com mel, lembrei disso, não sei porquê. E também o pão com margarina e açúcar que a abuelita fazia. Então, Suzana, você falou assim, né, o leite com mel quentinho. Porque, às vezes, a criança ela nem percebe que isso daí, a mãe, né, no meu caso, eu dando para você, para que pudesse melhorar a imunidade numa época fria. Então, às vezes, isso vai trazendo uma memória muito positiva. O Wilson disse tortéis, não é uma lembrança só minha, mas de toda a família Storoli, que vem se passando de geração por geração. Que acontece? Quando eu comecei a namorar o Wilson, eu tinha 18 anos, ele 20, e a família dele sempre fez tortéis, porque é do norte da Itália, tipo de um capelete, não é capelete, é uma massa recheada, com batata doce, com canela, com raspas, eu não lembro se tinha limão ou o que era. E depois eles passam na manteiga e queijo. Quando ele me apresentou pela primeira vez, como eu estava acostumada a comer massa, né, macarrão, ou que tivesse de massa com muito molho, muito queijo, eu estranhei, porque aquilo não era algo que estava relacionado ao meu paladar. Depois de algum tempo, eu comecei a gostar, e um dia nós fomos para Parma visitar e tinha essa massa. Na hora o Wilson ficou tão feliz, porque para mim era bom porque ele tinha me apresentado, mas para ele tinha uma memória muito, muito profunda de família, né? Deixa eu ver aqui quem que fez pergunta. Aqui são os filmes que fizeram a diferença, que leva a uma memória. Então, olha, o Wilson falou sobre, olha aqui, quem é da época de assistir Pica-Pau, eu acho que pega várias gerações, né? Flintstones, algumas, Jetsons e Gasparzinho. Então, o que acontece? Por que esse momento é tão bom pra gente, né? Porque nesse momento a gente já tinha ido para a escola, já tinha voltado, ou a gente ia para a escola no período da tarde e podia assistir os desenhos. É um momento que nós estamos, a nossa criança interior, ela está recebendo muitas informações. Então é muito gostoso trazer esse resgate do desenho animado. Essa semana aqui no Instagram eu coloquei para vocês o desenho Viva a Vida é uma Festa. Quem quiser entender um pouco mais de constelação, ele vai trazer muitas informações sistêmicas. E os Jetsons, porque na década de 70, mais ou menos, que a gente assistia a isso, era como se fosse o futuro. Então, nos Jetsons, eles já tinham um micro-ondas. E a gente nem pensava que podia, né, ligar um botãozinho e depois a nossa comida, ele já saía pronta, né, a comida, né? Então, hoje a gente vê isso em alguns utensílios, algumas panelas que você coloca os ingredientes, e aí tudo vai fazendo aquele resultado maravilhoso, né? Vamos ver se mais algumas pessoas, acho que o pessoal também está escrevendo aqui, a Dária também chegou, vamos ver... amava os Flintstones, o pessoal assistindo. A Raquel, acho que venho de muito longe, amo os sabores de todo mundo, sempre que provo algo novo. A minha prima Sara fez há um mês atrás, acho que chegou o resultado essa semana, aquilo da saliva, que você faz o DNA da onde você tem uma parte europeia, daí você vai ver se você tem algo do continente africano, algo da Ásia. Então ela foi olhando isso. Acho que o da Raquel deve ser bem expandido, procurar novas culturas, né? Aí aqui a Suzana disse, Flintstone muito fofos, família dinossauro, olha que legal também, né? Olhar para essa parte também. Aqui a Regiane disse, Henriette, quantas vezes minha mãe colocou minha garganta, eu não sei o que foi aqui, a Vicky no peito. Você sabe que é interessante, até mesmo esses aromas do Vicky, né, no peito. Então esse aroma de hortelã, de menta, acaba sendo um carinho para nossa família, um carinho para nossa vida. Então, a hora que a gente come uma bala de hortelã, às vezes faz esse resgate todo.
Aqui tem um quadradinho com um ponto de interrogação, que eu já vou começar a ver mais perguntas aqui. A Suzana, o que ela escreveu aqui? Quais os filmes que resgatam? Olha, como a Suzana falou sobre a parte medieval, né? Game of Thrones, Friends, Outlander, La Casa de Papel e os atores falando em espanhol. Por quê? Porque do meu lado, como a família toda espanhola, quando nós vamos pro Netflix ou vamos ver qualquer outro filme em outro local, quando é a língua espanhola, para nós também faz a diferença. O meu avô paterno, meu abuelo Salvador, ele fumava muito, então a voz dele era muito rouca e falava espanhol. Quando eu vejo um filme que tem um espanhol com essa voz raspada de cigarro, eu fico extremamente emocionada e eu já percebo que o meu subconsciente, ele acaba gostando daquele personagem. Por quê? Porque eu tenho uma memória afetiva da voz do meu avô. E caso vocês queiram me ajudar, assim, mandando esse aviãozinho para algumas pessoas que vocês acham que vai ser legal falar um pouco sobre memória afetiva e apertar também esses coraçõezinhos, também agradeço. A Keila disse que gosta do Comer, Rezar e Amar. É um filme maravilhoso, né? Ele resgata tanto a gastronomia quanto as crenças, que são essa ligação com a nossa alma, e depois amor. Tanto o amor incondicional quanto o amor afetivo, né? Do relacionamento afetivo. E é bem legal porque daí a Keila, ela faz todo esse trajeto, né? A parte espiritual, muitas viagens, então esse filme faz a diferença. E a Vera, querida da minha formação também, aqui a Verinha. Minha mãe me dava gemada com vinho do Porto para gripe e tosse. Até hoje uso isso. Além de ser extremamente positivo, né, para você, como você falou, para tosse, eu com certeza, se alguma outra pessoa às vezes prova, vai falar assim, nossa Vera, como é que você tomava isso? Mas como a gente estava tomando através de um carinho, hoje mesmo, eu almoçando com a minha mãe, nós estávamos em família e nós estávamos falando sobre gemada. A minha mãe antes dava gemada com açúcar pra gente, né? Porque, né, pra não ficar fraquinho, né? Quem nasce de pós-guerra, né? Tem as outras gerações, a família sempre fica preocupada para não ficar fraca, debilitada. E depois ela colocava no leite. Então, eu sei que para vocês às vezes é inconcebível ver que alguém toma leite com Nescau e a gemada e um leite quente. Para nós, para mim e para minha irmã, era uma delícia tomar tudo isso, né? A Fátima disse Outlander, acho que a minha essência está na Escócia e também nos Estados Unidos. Acho que Estados Unidos você tem mesmo, né? Alguma parte aí, né? Mas então, e às vezes dos Estados Unidos ainda vem da Escócia, né? Aqui muita gente falando sobre Outlander. O Grande Guerreiro Otomano também é maravilhoso. A Suzana disse, caraca, não sabia isso da gemada com vinho. Também, olha, tá vendo que nós vamos aprendendo até mesmo com as outras culturas. A Débora falando, gemada, minha avó fazia sempre para mim, sinto muita saudade. A Cida fazia para os filhos. Deixa eu ver que aqui na caixinha tem mais gente. O Wilson colocou algo mais aqui. Os tortéis, que eu tinha lido lá, depois ele colocou aqui pra gente ler. Deixa eu ver quem mais escreveu aqui. A Érica de Dicas de Nova York, ela falou que o resgate positivo era da Jeanne. Então, quem é da minha geração e um pouco mais nova, vai lembrar da Jeanne, é um gênio. Então, na sessão da tarde, nós assistimos muito isso. Na verdade, acabou sendo, é como se fosse assim, um sonho de consumo nosso, né? Ela fazia, de repente, assim, fechava o olho, fazia assim com o braço, e as coisas apareciam, desapareciam, toda a louça era arrumada, de repente a casa estava bagunçada, ia chegar uma visita, ela piscava o olho e tudo ficava arrumado. Então também é uma memória afetiva, inclusive de algo positivo que nós gostaríamos de vivenciar isso, né? Aqui também vamos ver mais pessoas. Deixa eu colocar um para vocês aqui. E esse personagem? O que traz para vocês? Que também eu acho que pega várias gerações. É interessante porque estudando os arquétipos,
O Pica-Pau, ele era o nosso adolescente rebelde. Ele era o que nos arquétipos de Jung a gente chama de órfão. Vocês perceberam quanto muitas vezes nós nos identificávamos com o Pica-Pau? Porque ele era um rebelde, mas ao mesmo tempo extremamente carismático. E era isso que eu sempre falava nas aulas, quando nós chegávamos nesse arquétipo, eu sempre falava, nós não vamos falar que a pessoa é um mau caráter, porque de repente ele está sendo rebelde. Ele está tentando sair dos emaranhamentos da família. E aqui aí o pessoal tá falando de Neon Gênio, do Pica-Pau, sabe? Então o pessoal gostando, né? Aqui a Débora falando, toda a minha infância, gostaria de voltar no tempo. Débora, é interessante uma coisa que você trouxe uma vez, falando aqui pro pessoal, sobre o filme A Barraca do Beijo. Porque tem uma formatura, eu acho que é de terceiro colegial, que ela falou assim, a Débora é romântica, né? E aí você parece que ganhava do seu par ali nessa formatura uma pulseira com uma flor para que você pudesse ir com o seu par romântico até essa festa. Então, o que acontece? A Débora ela vai trazendo para ela mesma essa parte de romantismo, mostrando o que é a família dela traz e o que a adolescência dela traz desse romantismo, né? Aqui, olha, a Bia também falando, eu amo, achava muito esperto, sabe? Então aqui, ó, meu filho Miguel, mesmo sendo jovem, era apaixonado pelo desenho. Por isso que eu disse, o Pica-Pau, ele passa de geração para geração, sabe? Todo esse carisma. A Feiticeira, eu amava também. E é interessante porque a Feiticeira, ela vai trazendo também até uma informação, inclusive cultural e religiosa, porque o que acontece? Outro dia eu falei na live dos animais que muitas famílias não gostam de gatos porque estavam associadas às feiticeiras de antigamente, mas as feiticeiras eram as curandeiras, porque elas sabiam que determinadas ervas faziam com que a gente pudesse tirar uma gripe, pudesse tirar uma dor de cabeça. E o gato, ele é extremamente sensitivo, ele é super especial. Então, quando a gente assistia a Feiticeira, também estava ligado a algo que era do passado, que nós vamos olhar lá na Espanha, tem a Santa Inquisição. E aí, o que acontece? Para que houvesse um resgate maior, de que as pessoas possam ser intuitivas, possam entrar nessa vibe da quinta dimensão, da energia quântica, eles fizeram através de um seriado, de uma maneira muito leve, muito gostosa, essa parte. Aqui, bom, o pessoal tá adorando, né, o que eu escrevi. Olha aqui, o leite com chocolate, eu acho que muita gente também se identifica. A Pri Vieira falava que gostava bastante do Pica-Pau. A Leque adorava Dini é um gênio. Vocês perceberam que acontece? Na verdade, tudo que se identificava, que a gente gostava de assistir, ele estava intimamente ligado à nossa personalidade e ao nosso DNA. Isso é muito lindo da gente poder olhar para fora e através desse resgate da memória afetiva, trazer isso para nós, né? Aqui, olha, adorava, me divertia muito, a Raquel, o Wilson falando era divertido e inteligente, todo mundo, a Tayana também adorava, o pessoal adorava. Eu não sei se alguma pergunta ficou lá para cima, se vocês puderem, né, colocar aqui. A Carol Biasotto colocou que ela gostava da Anne with E. Esse seriado é muito legal, eu assisti. É uma menina que ela começa a ver a vida com uma lente cor-de-rosa. Isso é muito bonito também, sabe? Uma menina que poderia ser sofrida, mas ela vê a vida com essa lente cor-de-rosa. E aí ela, todo mundo reclamando às vezes de alguma coisa, como ela era adotada, ela veio de um sofrimento, ela mostra pra gente isso. Deixa eu colocar aqui também
se tem alguns homens aqui ou meninas que jogavam futebol, essa bola de capotão também vai trazer um resgate, sabe? Para muita gente, porque às vezes você não jogava, mas seu irmão jogava, seu pai jogava. Então, quando você vê hoje uma bola, são aquelas bolas mais legais, mais tecnológicas, da Adidas, mas essa bola de capotão mais surrada, ela também vai trazer essa memória para nós, porque você lembra, nesse momento algumas pessoas olharam para isso e fizeram, sabe, aquele flashback, demos uma guinada lá no passado. A Fátima disse, café da noite, meus filhos amam até hoje o leite com chocolate batido. E esse carinho, Fátima, eles vão levar para o resto da vida. Toda vez que, às vezes, estressado do trabalho, estressado de um grande concurso, estressado por algum momento que não é tão agradável assim na vida, se eles tomarem um copo de leite com chocolate, com certeza o sistema nervoso deles vai acalmar. Aqui, a Henriette disse... até vôlei e queimada se jogava com essa bola. Exato, porque não tinha muita divisão, né? O pessoal às vezes não comprava uma bola para uma coisa ou para outra. Eu lembro mesmo de queimada na educação física. Olha que interessante. A Cida disse, não sei porquê, mas gosto de alimentos e líquidos super quentes. Desculpa, pessoal, precisa tomar um pouquinho. Ou temperatura natural. Cida, nós que somos descendentes de imigrantes, né, vindos da Europa, lá eles passaram muito frio. Então, se eles passaram muito frio, quando a gente toma uma sopa, quando a gente toma um café com leite, quando a gente toma um chocolate quente, um cafezinho bem quente, um chá, nós estamos fazendo com que tirasse o trauma que eles muitas vezes tiveram, e hoje tem calefação, mas antigamente precisava ou de uma lareira, ou às vezes não tinha lenha suficiente, e era o alimento que ia dar essa parte pra gente de carinho, né? Deixa eu ver aqui... A Anice solicitou, eu não sei se ela solicitou sem querer. Anice, se você quiser entrar aqui, você me fala... a Débora disse, nunca gostei de bola, bola me lembra dor, não sei porquê, mas nunca gostei de brincadeiras que envolviam bolas. Hoje a nossa live, ela é assim, ela é uma autoconstelação. Quando você falou isso, Débora, com certeza você foi até o local que alguém, às vezes você assistindo, alguém jogar bola, alguém pode ter jogado essa bola na sua direção. E uma bola dessa, gente, era muito pesada essa bola. Se levasse uma bolada no nariz, no rosto, todo aqui no braço. Então, o que eu sugiro para vocês? Então, é assim, ó. Eu pego 2 objetos. Aqui eu tenho um óculos, aqui eu tenho uma caneta. Essa é a bola. Essa sou eu. Eu olho para a bola e falo para a bola... Agora eu vejo você, vejo que não foi com intenção que vocês quiseram me machucar, e eu dou um lugar no meu coração a todo mundo que estava se divertindo. E agora eu também posso me divertir e também posso fazer com que meus filhos possam se divertir através da bola. Isso é algo simples, que a gente pode olhar para isso, tá? O Luizinho disse, o desenho Festa no Céu representa muito tudo isso, adoro, é isso mesmo. Aninha disse, nossa, lembrei da época da educação física no colégio, das freiras. Olha onde foi esse resgate. Você tá vendo? Às vezes, através de um objeto, se eu coloco aqui um objeto, eu poderia trazer o objeto, mas como eu tenho as fotos, agora eu posso mostrar para vocês isso. E ela foi para aula de educação física. E aí você sente, a Aninha sente, nós sentimos, como a Débora sentiu uma dor, algo ruim, mas às vezes a Aninha pode fazer um resgate. O que isso te traz? É positivo? É negativo? Eu dou um lugar no meu coração como feliz? Eu dou um lugar no meu coração
como algo que não foi tão feliz, mas isso é muito bom para mim, porque eu posso olhar para isso agora. O Wilson disse bola de couro, de capotão, sacanagem, porque o Wilson sempre gostou muito de jogar bola. A Pri disse, eu jogava futebol no terreno baldio, na rua de trás de casa, mas a bola era mais simples. Então é assim, ó, já no seu caso aqui, Pri, é algo positivo. Então, mais simples, às vezes qualquer outra bola, quando você leva uma bolada, né, tipo, às vezes não te marca tão negativamente. Às vezes não é uma dor só física, às vezes é uma dor de não ser convidada para jogar. Às vezes na educação física, não sei se acho que vocês não passaram por isso, mas na minha época era assim. Tinham 2 times, então ou era queimada, era handball, era vôlei, 20 meninas. Então as melhores, né, vão escolher, olha, essa melhor, eu tenho uma muito boa aqui, outra muito boa aqui, e aí ela vai escolhendo essa. Quem ficava por último já sabia que não tinha muita qualidade para esportes. Então o que acontece? Pode trazer um trauma também. Então, olha, agora eu vou trazendo outras informações para vocês. Um banco imobiliário. Olha que interessante. Muitas pessoas brincavam de banco imobiliário e outras nem passavam perto do banco imobiliário. Que quando eu faço constelação, quando eu falo assim, aonde você trabalha? Com o que você trabalha? Porque através do que nós trabalhamos, eu vou resgatar algo da minha ancestralidade, porque assim, se eu trabalho no banco, eu trabalho com finanças, é porque algo aconteceu na minha família que essa parte de finanças precisava ser administrada, precisava ser regulada. Então muitas pessoas adoravam brincar de banco imobiliário, nós ficávamos com dinheiro, sei que era um dinheiro fake, né? Era de mentirinha que chamava. Então era um brinquedo, mas aquilo dava um resgate na alma também. Isso é muito legal a gente ver com o que a gente brincava, o que chamava a nossa atenção e o que não chamava. A Regiane disse, verdade, Fátima, lembrei do leite batido no liquidificador que criava espuma. A Bia disse, eu amava queimada, já era terrível, queria pegar todo mundo, vôlei sempre foi minha paixão, a Cida, adoro sopa muito quente. Aqui a Rê disse, queimada é tradição na minha família, quando nos reunimos não pode faltar. O Wilson disse, minha mãe conta que comecei a jogar futebol já na barriga dela, né, porque o Wilson devia chutar muito. A Anice disse, que foi sem querer, então Anice não, eu ia te chamar aqui. Outra, vou mudar agora a página para uma árvore de Natal. Eu gostaria que vocês olhassem para a árvore de Natal também. Algumas pessoas vão adorar falar do Natal e algumas pessoas vão falar assim, eu preferia não falar do Natal. Existem memórias afetivas que nós podemos trazer e nós vamos resgatar, então cada vez que a gente vai montar a árvore de Natal, vai ficando mais interessante, porque cada ano eu compro um enfeite diferente, e aí eu pego a minha criança interior e resgato tudo isso. E algumas pessoas, porque passaram um trauma perto da época de Natal, às vezes quando vê propaganda de Natal ou vê uma árvore de Natal, elas não querem montar. Então isso também é algo que a gente olha com carinho. A Henriette disse, acho que da bola de capotão, era dolorido, eu sofria na queimada, mas brincava mesmo assim, meu lado ariano, né? Aqui a Rosa disse, eu adorava jogar queimada. A Anice, ariano não tem medo de nada. Isso aí, nós estamos juntos. Olha que cada resgate que nós estamos tendo aqui. Então falei sobre o Natal, aqui não ficava por último, a Henri, ainda bem, hein? Não, eu ficava por último, mas nem ligava. Isso mesmo. Tá vendo? Não é um resgate negativo, o que ela queria era brincar, ela queria jogar. Então, mesmo ficando por último, esse não era o problema. A Rosa disse, como boa libriana, sempre me escolhiam mesmo sem ser boa, né? A Su disse, eu passei por isso sim, de ir chamando as melhores meninas. Olha, o tema que eu trouxe para vocês é algo que às vezes estava escondidinho, sabe quando esconde lá no fundinho?
Mas esse resgate que eu trouxe para vocês, nós vamos olhar para isso e mais para frente alguém pode ou constelar ou já só ter olhado aqui já é o suficiente, né? A Kianice disse eu amava jogar, a Kátia adorava jogar banco imobiliário, a gente jogou bastante, né, Kátia? A Bruna, minha prima, eu amo esse jogo. Bom, a Bruna trabalha no banco, né? Resgate total da ancestralidade e ama esse jogo. A Keila, no meu caso, o povo brigava para ficar comigo nos jogos. Ai, que delícia, isso era meu sonho de consumo. Eu bem que gostaria, eu também não era muito boa. A Su diz, eu não joguei esse, eu tinha o jogo da vida. É outra geração, e aí você foi pro jogo da vida, né? O Luizinho brincamos até hoje, nossa, que delícia, né? Ter todos aqueles terrenos, ter todas aquelas posses, né? Aqui, eu falei do Natal, eu ainda não cheguei aqui falando do Natal, né? Aqui, a Pri também, joguei muito banco imobiliário, mas não era próspera nesse jogo. Olha, precisa constelar essa parte aí, porque às vezes, quando nós não tínhamos conexão com a prosperidade no jogo, às vezes ele estava mostrando algo. Então, por isso que a física quântica, a energia quântica, não existe coincidência, existe sincronicidade. E essa sincronicidade é que vai mostrar algo da nossa família, algo da nossa experiência, né? Oi, a Kedma também chegou aqui. A Keila disse, tudo interesse sai fora... o pessoal querendo jogar aqui com a Keila. Aqui ninguém ganha da Bina. Bom, realmente, né? Monopoly, não lembro como chama. A Bianca, minha sobrinha, também ganhava. Agora a Su disse, Natal, coisa mais linda. Eu amo Natal no Brasil. Mas em compensação, né, Su, você viu também muitos enfeites e muitos lugares de Natal, assim, um Natal surreal no norte da França, que foi maravilhoso, né? Foi um resgate também lindo. Aqui, olha, a Pri disse, o Natal não me traz boas lembranças. A Bia disse, acho que a única que montei foi quando meu pai e minha mãe construíram a nossa casa. E eu e o Raul brincávamos próximos dela. Então, Bia, é assim, ó. Tenta fazer esse ano uma experiência de montar uma árvore de Natal, de fazer esse resgate, porque às vezes, eu não falei que nós vamos unir os pontos em alguns sentimentos, às vezes, unir os pontos, às vezes faltou uma partezinha, às vezes é olhar para isso, por que eu não parei? Mas olha, meus pais, né, não estão mais juntos, mas nem por isso o símbolo, né, do Natal e da árvore, ela não precisa ser negada. Não que ela seja fundamental para o desenvolvimento das pessoas, mas de repente só fazer esse exercício será uma grande constelação. Bom, aí eu já vou deixando aqui também as jujubas, as balinhas, né? A Aninha disse, eu amo árvore de Natal, a Alec, adoro. A Su disse, eu fico 100% mais emotiva. Falou um oi pra mim, eu já estou chorando na época de Natal. Agora a Bia falou, eu amo, mas eu só tô falando de fazer, né, o enfeite da árvore de Natal. A Débora, amo Natal, os enfeites, as comidas e preparamos durante o dia para receber os familiares. Olha que interessante, nos Estados Unidos, o cheiro do peru assando, né, das comidas do Thanksgiving, é uma outra data para eles. Para nós, às vezes, é o do Natal. Parece que aquele cheiro de Natal, tanto é que eu achei interessante, eu vi em algumas lojas um aromatizador do cheirinho de Natal. Então, cheiro de panetone, sabe? Cheiro de algum resgate. Então, olha como o pessoal, eles se preocupam com isso, que eles vão até alguns aromas que podem fazer esse resgate pra gente, né? A Fátima disse, amo Natal, presépios, enfeites. A Cida também. Não tem... a Cida não tem vontade de montar árvore de Natal. Gostaria de pular essa data. Cida, eu só falo para você assim que, se possível, você possa olhar para isso, para que você possa, esse ano, né, que nós temos ainda 6 meses para tratar disso, você possa olhar para o Natal com amor e com carinho, para que o resgate da nossa ancestralidade não seja a parte negativa,
para que você encontre em algum momento da nossa ancestralidade a parte positiva do Natal. A Kedma disse, eu demorei anos para montar a árvore porque sentia muitas saudades de casa. Ela mora em Barcelona, né? E a família aqui no Brasil. Aqui o Natal é frio e seco. Hoje em dia já me adaptei e adoro. Monto a árvore e esse ano será especial porque já estou vendo o tofu. Nossa, gente, ela tem um gato, mas é muito fofo. E ele adora tudo, né? Ela faz uma caixa de papelão decorada, ele ama, você imagina a árvore de Natal. O tofu vai se esbaldar esse ano aqui, né? Então a Su disse, você e o papai nunca me falaram quem fez a cartinha do Papai Noel até hoje. Tá gozando da gente, né? Até hoje não descobri, porque a Suzana acho que tinha uns 8 anos, né? E a gente fazia essa magia do Natal para 8, 7, não lembro, 6 anos. E aí ela brincava, mas mãe, quem escreveu? E a gente sempre falava, o Papai Noel. Sabe, era só para manter o clima de Natal e era muito legal. A Kátia, minha irmã, disse, eu gosto de árvore de Natal, minha mãe ama a árvore de Natal, ela tá assistindo aí, a minha mãe ama, então, assim, eu tenho bichinhos que tocam música de Natal, eu tenho uma cidade que passa um trenzinho, a minha mãe também, né? O Wilson disse, jogamos há 2 anos com o Nick, né, esse jogo que eles estavam falando aqui. A Suzana diz, Kedma, os gatos vão fazer a farra na árvore de Natal. Você viu que a gente foi trazendo esse resgate, inclusive do Natal, que são aromas, sabores, sons e assim a alma repleta ou de um sentimento muito bom, e se não for bom, nós podemos olhar através da constelação aonde foi que essa engrenagem perdeu essa pecinha e ela enrosca. Só hoje, só de comentar, muitas pessoas já fizeram um resgate. Aqui a Henri disse, eu me emocionei muito na Finlândia, quando eles montaram uma árvore de Natal de verdade. Olha que legal isso. Deve ser uma experiência sensacional. A Anice disse, a árvore de Natal é fascinante. A Su disse, que é lindo, né, ter montado essa árvore de Natal. A Tayana, Natal para mim não traz boas lembranças, mas com as crianças hoje vejo de outra maneira, né, Tayana? Porque eu acho que como tua mãe, né, não está mais presente, então acho que você às vezes não queria olhar para isso, mas como você tem as crianças pequenas, de repente o Natal, ele pode ter um outro olhar, nós vamos ter um outro resgate, né? O Wilson disse, Natal me leva a olhar minha criança interior. Henri, foi lindo, Su, eles foram buscar, foi maravilhoso. Aqui vai passando, vamos ver, tem mais uma pergunta aqui. Sara, se você puder me falar sobre esse filme O Rei do Show, eu não assisti. Se alguém assistiu O Rei do Show, ou se a Sara estiver aqui online, que eu tinha visto que ela entrou, falar um pouco por que o Rei do Show te chama a atenção, tá? A Aninha disse... Opa, peraí. No Natal, meu pai adorava castanhas cozidas. Nossa, realmente, a minha mãe sempre fazia essas castanhas, porque ela tinha uma memória afetiva muito grande. Eu até falei na outra live sobre essas castanhas, né? A minha prima também falando um oi aqui. A Cida disse, gratidão, Ângela, vou começar a olhar diferente para o Natal. Então, olha, a Neuza Sierra também entrou aqui. A Fátima disse, essas jujubas são demais. A Raquel, gosto de reunião e de dar presentes, mas não ligo para decoração. Meu pai dizia que era puro comércio. Mas às vezes, ok, se a pessoa acha que é puro comércio, mas isso não a afeta de maneira negativa, não tem problema. O problema é que quando a Cida disse que ela queria pular esta data, então a gente precisa olhar para isso com mais carinho. Eu acho que tá tão legal a gente conversar sobre isso, se vocês depois puderem, né, colocar mais uns coraçõezinhos aqui para que possa entregar para mais pessoas, né? A Rosa disse, adoro jujuba, ataco quando tem constelação familiar. Olha que legal, quando eu faço a constelação familiar em grupo ou nos cursos, eu trago esse resgate da criança interior. Eu trago pipoquinha, nhaque, eu trago as jujubas, aí depois eu trago salgadinhos, algumas bolachas recheadas,
para que as pessoas elas possam começar a fazer esse resgate. Chocolates, então eu compro caixas de chocolates, são chocolates variados. Então eu já sei que a Regiane gosta de uma sensação de morango. Eu tive também essa memória afetiva da sensação de morango. Alguns vão correndo para o alpino. Por quê? Porque cada um tem a sua memória, trazendo através que é trazida através do doce, né? A Su diz, a Disney tem cheiro de caramelo. Olha como eles são especiais na Disney. Quando eles sabem que toda essa experiência sensorial, eles colocam até um aromatizador de caramelo. Então, toda vez que você sentir o aroma do caramelo, você vai fazer essa viagem lá para Disney, tá? Aqui a Keila disse chocotone, panetone não... Não, faltam 5 minutinhos, pessoal. Panetone não gosto, eu amo panetone. A Kátia disse que ama essas balinhas. Que legal, Sara, que carinho. Acho que a Sara escreveu aqui. A Su disse jujuba rosa e vermelho. Gente, é tão interessante, nós como crianças, não que o sabor altere muito, mas a cor vermelha, jujuba rosa. Hoje, como adulta, eu gosto da jujuba azul, porque ela é de anis. Mas é assim, acho que todo mundo disputava uma balinha vermelhinha, né? Acho que a Sara, minha prima, ela escreveu: na Coreia o pessoal não comemora o Natal, mas para eu não ficar triste, meus amigos coreanos fizeram uma comemoração de Natal para mim. Foi o melhor Natal da minha vida. Olha que lindo, Sara! Eles não comemoravam, mas através da sua cultura eles fizeram esse Natal. Isso é uma demonstração de amor muito grande, né? A Bruna disse, minha prima também, sou apaixonada pelo Natal e filmes de Natal. Aqui vamos ver, além das balinhas, o que temos mais aqui? Temos bolo de chocolate, aqui. Temos sorvete de picolé, assim, porque hoje algumas pessoas nem são ligadas no sorvete, no picolé, né? Mas a memória da gente, assim, com relação à gastronomia, às vezes nos leva para pirulitos, para sorvetes, para bolo de fubá ou bolo de laranja. Aqui a Suzana falou sobre filmes de língua espanhola. Tem as telefonistas, que é interessante que algumas pessoas elas vão passar batido nesse filme, porque elas são aquelas mulheres nos anos 30 que queriam trabalhar, que queriam ser independentes e que queriam ser respeitadas, né? Aí teve La Casa de Papel, teve Gladiador, que muita gente pode odiar porque tinha violência, mas muitos descendentes de italianos podem gostar. Tem Romeu e Julieta, que para que vocês possam pensar, eu tô passando um pouquinho rápido, que faltam 2 minutinhos aqui, né? Tem A Vida é Bela, que começa maravilhosamente bem, super divertido, mas depois nós vamos para um holocausto. E, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, porque foi delicioso. Nós temos 1 minutinho aqui. Agradeço muito vocês por estarem aqui, que ficou lindo receber todos esses depoimentos. Adoro esses filmes, eles estão falando, picolé de groselha, que delícia, excelentes filmes, volta logo, fiz bolo de chocolate essa semana, Kátia. Então é assim, esses resgates que a gente sente aqui, salaminho com queijo, pequeno em Pescara na bolsa, que a Gota Mãe nos deu de presente. Olha, uma memória maravilhosa aqui, né? Adoro lanches da Constelação. E eu quero agradecer demais e que vocês possam resgatar a criança de vocês, as crianças interiores, esse sentimento maravilhoso que nós sentimos em todos os momentos, tanto de Natal como encontrar a família. E um super beijo para vocês.